Essa semana me fizeram uma pergunta daquelas cabulosas. Viu? E quando o jornalista faz uma pergunta para você que está totalmente fora do contexto que vocês tinham combinado na entrevista, o que você faz? Aqui é a Natana Lacerda, eu sou assessora de imprensa especializada no mercado de negócios digitais e no vídeo de hoje eu vou te apresentar algumas saídas quando você está nessa sinuca de bico. Então você está lá, concedendo uma entrevista, um bate-papo super legal e aí o jornalista faz uma pergunta para você sobre um tema super polêmico que você odeia falar. Como é que você sai dessa? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é ensaiar. Você sabe muito bem quais são as perguntas polêmicas que podem te fazer, não sabe? Bom, se você tem uma história e tem alguma coisa meio esquisita na sua história que você não gosta de falar, você já tem que ensaiar como você responde quando as pessoas te perguntam sobre esse assunto. E não faz aquilo assim, não posso falar sobre isso. Não, ensaie uma resposta que seja neutra, mas que possa ser dada em qualquer momento, tanto numa entrevista para a imprensa, quanto ao vivo, conversando com algum cliente ou algum fornecedor. Você tem que saber falar sobre os assuntos polêmicos da sua vida sem nenhum constrangimento. Eu sei que é difícil e que às vezes a gente não quer falar desse assunto e não quer voltar nisso, mas a sua história faz parte de quem você é. A sua reputação, que é algo que a imprensa liga muito, se importa muito, ela é feita do seu começo, do seu meio e de onde você está agora. Então, você tem que ter respaldo, tem que ter ensaiado uma resposta que você pode dar para qualquer pessoa que cite esse assunto para você. E aí, uma outra dica que eu te dou é que você tenha jogo de cintura para, na hora que o cara perguntou, você dê essa resposta neutra e consiga voltar para o assunto que é o tema da entrevista. Então, eu vou te dar um exemplo. Você está lá dando uma entrevista sobre as suas técnicas de empreendedorismo. E o jornalista pergunta lá, mas na sua história eu sei que você faliu ali umas 3, 4 empresas. E você odeia falar sobre isso. Como é que você sai dessa? Realmente, eu tenho uma história e eu tenho muita experiência. Se eu sei o que é sucesso é porque eu sei o que é fracasso. E aí vem uma outra técnica de empreendedorismo que eu gosto muito. Aprenda com a história dos outros. Não espera você ter que fracassar para conseguir ter um aprendizado disso. Então eu gosto muito de estudar sempre a história de outros empreendedores, de entender como eles saíram de situações muito difíceis. Sacou? Então você pegou aquela pergunta polêmica que o cara fez, deu uma resposta neutra sobre aquilo e voltou para o tema inicial da entrevista. Você tem que ter isso ensaiado. É muito importante que você tenha jogo de cintura. E um outro ponto da importância de você ter as respostas ensaiadas é o seguinte: você precisa estar seguro na hora que você responde a uma pergunta polêmica. Por quê? Se a pessoa percebe que você está inseguro, que você está hesitando, ela vai mais a fundo no assunto, ok? Porque ele quer entender, por que esse cara ficou inseguro? Putz, incomodei ele, tem alguma coisa estranha aí. Então, você pode muito bem ser uma pessoa que consegue responder a temas super difíceis para você de uma forma tranquila e relaxada. A sua história é quem você é. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não acredite mais na forma como você trabalhou algum dia na vida, ela faz parte disso. Então, se você for falar, pega o aprendizado disso e traz para o seu presente. Geralmente, no mercado digital, as pessoas estão inovando. Elas estão trazendo formas diferentes das pessoas viverem, empreenderem, vender, etc. E isso gera muita polêmica, porque existem grupos de pessoas que fazem as coisas da mesma forma há 500 anos e que vão rebater aquilo que você está apresentando, essa inovação. E você tem que saber falar sobre o assunto desses caras. E sempre diga, eu respeito a forma como as pessoas trabalharam até aqui, mas hoje existem formas diferentes que são testadas e é assim que eu vivo. Eu acho que cada um tem que pegar a técnica que funciona melhor para si, a que melhor acredita. E boa, entendeu? Você não precisa se aprofundar muito no assunto do outro, mas você tem que saber falar disso com um jogo de cintura incrível. E esse jogo de cintura você cria ensaiando e falando sobre os temas polêmicos.
Para de evitar um monte de coisa. Fala abertamente, aí para de ter graça. As pessoas param de querer te abordar para falar daquilo, entendeu? Porque elas veem que você não tá nem aí, você não se constrangeu, você sai dessa numa boa. Ok? Essas foram as minhas dicas de hoje. Se o jornalista faz uma pergunta polêmica, poxa, saiba responder. Tenha naturalidade para fazer isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like. E eu vou deixar aqui, em algum local, um link para você baixar o meu e-book gratuito, que se chama Você na Mídia, o poder da imprensa a seu favor. Nele eu dou várias dicas para você aprender a dar boas entrevistas e a ser a fonte dos sonhos de qualquer jornalista, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.